está aí nas redes sociais, que é o discurso de ódio. A gente ouve muito essa expressão. E, de fato, quem vive, né, aí no WhatsApp, no Facebook, Instagram, etc., a gente tem percebido o quanto o discurso de ódio reverbera. Isso é a ausência de uma cultura cristã. Porque uma identidade cristã, ela é sempre dialógica, ela é sempre uma... Você assume uma postura de encontro. Então, quando eu tenho encontro, eu tenho escuta, um fala, outro ouve, mesmo tendo posicionamentos diferentes, nós conseguimos criar diálogo. Então, dialogar não é pensar igual. Dialogar é trazer pontos divergentes, mas encontrar algo em comum. É conviver, né? Então, isso, a fé que a gente professa, ela precisa educar nossos catequizandos, nossas comunidades, para ser um testemunho desse diálogo do encontro, dessa cultura do encontro que o Papa Francisco coloca lá no Fratelli Tutti, que é aquele outro texto. O próprio diretório vai falar muito bem disso, a Evangelii Gaudium. Então, assim, o Santo Padre tem falado muito de uma cultura do encontro contrapondo, né, essa cultura do ódio. Então, a catequese, ela precisa, de fato, ser entendida aqui como um processo de evangelização que adentra o universo cultural contemporâneo. Então, a catequese, o diretório vai colocar alguns tópicos aqui que a gente pode dar uma passada bem breve nesse capítulo. Catequese em contextos de pluralismo e complexidade. Então, a cultura contemporânea é uma realidade muito complexa, uma vez que, por causa dos fenômenos da globalização e do uso em massa dos meios de comunicação, aumentaram as conexões e interdependências entre questões e setores que, no passado, podiam ser considerados distintamente e que hoje exigem uma abordagem integrada. No mundo atual, de fato, juntos e continuamente se fundem os progressos do conhecimento, as tendências culturais, a globalização dos estilos de vida, condicionamento de sistemas econômicos e políticos, as pertenças étnicas e religiosas, as antigas e novas questões sociais, gerando situações concretas, variantes e flutuantes. Em tal situação de grande complexidade, as pessoas se colocam diante da vida e da fé de formas muito diferentes, dando origem a um pluralismo cultural e religioso, particularmente acentuado e dificilmente catalogável. Veja o desafio da evangelização aqui. É uma mudança de paradigma, porque um mundo em que as pessoas vivem conectadas e nesse universo global, né, em que aquilo que está acontecendo aqui, de repente alguém está lá na China, está nos acompanhando, ou vice-versa, então nós temos, de fato, um desafio que é entender catequese dentro de um mundo global, pensar catequese dentro de um contexto de globalização, pluricultural, né? Então, esse desafio ele é muito grande, porque essa realidade tão heterogênea, imutável, tanto do ponto de vista sociocultural quanto do religioso, exige ser lida de tal maneira que seja possível compreender sua dimensão de pluralidade. Porque fazer esse diálogo com um mundo tão heterogêneo, para nós catequistas que viemos de outro século, de outro milênio, né? Para a gente que tem outras histórias, outras experiências, o mundo mudou muito rápido, as coisas estão muito aceleradas. E nem sempre a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Isso gera um desgaste gigantesco, porque estar dentro de um processo formativo, que é o nosso caso aqui, não significa que você saiba de tudo que está acontecendo. Isso não é formar. O excesso de informação nem sempre traz formação, né? Então, o processo da catequese vai exigir muito esse diálogo, justamente dentro de uma perspectiva de sabedoria, né? Porque aqui não é só uma questão de inteligência de lidar com esse contexto, mas nós precisamos ter sabedoria para ser uma testemunha da fé cristã nesse cenário, nesse ambiente, sem tomar aquela posição extrema, né?
tanto de acolher tudo como normalidade ou de rejeitar tudo como anormalidade, mas tentar dialogar e encontrar os pontos de equilíbrio, porque existem pontos de equilíbrio nesse universo pluricultural. Então, no que diz respeito a esse âmbito também religioso, nós estamos lidando com a dinâmica ecumênica, né? E multirreligiosa. Então, o valor da cultura atual, ela atribui muito a questão da liberdade, né? Cada um fala da fé do modo que pensa, tem uma interpretação sobre a igreja, sobre os conteúdos da fé. Várias pessoas, às vezes até mesmo que não fizeram um estudo adequado, teológico, elas se sentem aptas para ir na internet fazer um discurso teológico, pastoral, ou uma crítica à igreja, ao sistema, a uma religião A ou B, sem ter feito um estudo, um aprofundamento. Então, esse universo midiático, por exemplo, encorajou muita gente a falar o que quer, o que pensa, e às vezes muitas besteiras. Por isso, a gente, quando recebe mensagens em WhatsApp, principalmente nós catequistas, nós que trabalhamos como lideranças nas comunidades, a gente precisa purificar as mensagens, né? A gente precisa olhar com calma antes de mandar para frente. Nem tudo que a gente recebe, de fato, tem um cunho formativo saudável que diz respeito ao nosso pensar a fé ou pensar o ser humano, pensar a religiosidade. Então, do ponto de vista sociocultural, é inegável os processos de comunicação de massa e o seu campo de aceleração, né? Nós vivemos aqui uma aceleração da comunicação. Vocês lembram, por exemplo, muitos de nós, eu ainda como estudante, me lembro de ter feito o meu noviciado, isso não faz muito tempo, acho que 98, 97, por aí. Escrevia muitas cartas, me lembro de ter escrito umas 400 cartas naquele tempo que eu estava mais ali no estudo interno. Então, hoje em dia, e vocês faziam o movimento de escrever a carta, postar a carta, enviar a carta, 1 mês, 2 meses depois, talvez receber uma carta de resposta, uma outra mensagem, um cartão. Então, aquele desejo de olhar a caixinha do correio, né, todo dia, para ver se chegou alguma coisa. Então, veja que mudou muito o modo de nos comunicar. A gente não tem mais esse espaço de espera. Eu não espero mais que alguém me comunique alguma coisa. De repente, eu estou aqui e chega uma mensagem no celular, sem que eu esteja esperando. Então, o tempo todo a gente tem que estar online, né? Se você fica offline, o povo, porque se desligar um pouco, alguém te procurar, já entra em desespero. Então, essa é uma grande questão que a gente tem que aprender a lidar existencialmente hoje, né? Como é viver online 24 horas, é como estar na tomada, ligado o tempo todo. E isso causa uma pane em algum momento. E essa pane a gente tem visto no contexto midiático. Existe lugar mais violento do que as redes sociais hoje em dia, né? É um lugar de extrema violência. As pessoas xingam, agridem. Recentemente tivemos aí um filho de um artista de 16 anos que se suicidou, justamente por quê, né? Ele simulou uma situação de brincadeira com um colega, postou uma foto para tentar conseguir 500 comentários. E ele conseguiu mais de 10.000 comentários, e desses 10.000 comentários, uma porcentagem gigantesca foi ofensiva, foi agressiva. Um garoto, um adolescente de 16 anos, não deu conta de lidar com isso. Então, ele escreve um texto pedindo desculpa, perdão, posta isso na rede social e, em seguida, se mata. Porque esse universo da mídia, ele é muito agressivo. Então, a gente tem que saber entrar, a gente também tem que saber sair e a gente tem que saber permanecer nesse universo. Porque ele é muito de exposição, de visibilidade. Então, assim, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio, porque nem todos nós, principalmente nossa juventude,
está pronta para ser criticada nas redes sociais. Não é todo mundo que tem estrutura espiritual, estrutura humana, maturidade para receber críticas. E quem critica anonimamente, às vezes, faz críticas muito pesadas, muito pejorativas, que é um veneno, né? Principalmente para muitos dos nossos jovens e adolescentes que não aprenderam a lidar com a palavra não, nunca receberam uma crítica assim mais negativa, né? Sempre afetivamente protegidos ali dentro de um cenário familiar. E essa fragilidade ela tem levado a um aumento de suicídio. E se vocês observam, nesse tempo da pandemia, a gente teve também um aumento da violência doméstica. Isso tem sido muito forte, né? O número de mulheres que sofrem com a violência doméstica, de crianças, de homens, famílias, né, que têm vivido situações assim, aumentou de modo grandioso esse número. Também, a meu ver, né, tem a ver com esse estar em casa, esse universo também virtual 24 horas, que gera uma irritabilidade. Você ficar conectado o tempo todo, você não descansar, não distanciar dos assuntos, não purificar os assuntos, isso pode gerar também um sistema agressivo, né? Uma postura agressiva. Então, tem um dado aqui, eu diria, de ordem antropológica, psíquica, que pode ser negativo, mas também temos o dado positivo, né? Na pandemia, a gente conseguiu ser presença na distância, pelos meios de comunicação virtual. Por esses encontros aqui, a gente conseguiu quebrar a solidão, a gente conseguiu entrar um na casa do outro, a gente conseguiu se ver, né? Conversar. Então, é um meio importante de tecnologia que nos aproximou. Então, tem esse dado também positivo, né? De fato, o que a gente precisa no campo da evangelização, da catequese, é encontrar o equilíbrio das coisas, como tudo na vida, né? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? E a gente tem que, de fato, formar, educar, ser uma presença no mundo virtual, mas saber que tipo de presença a gente quer ser nesse espaço, que hoje não tem mais como fugir dele. Nós chegamos num ponto de avanço tecnológico, de organização social, econômica, política. Agora tivemos aí essa discussão sobre voto em papel e voto eletrônico, né? Tudo na vida hoje passa por esse universo do eletrônico, do virtual, do digital, né? Da cultura digital. Então, o contexto urbano, por exemplo, né? A realidade da cidade, do mundo especial das grandes aglomerações metropolitanas é um desafio, por exemplo, para a evangelização. Porque quando a gente olha um dos tópicos que está aqui no diretório, para as cidades, para as aglomerações, nós vamos ter o quê? Mudanças de paradigma, mudanças de linguagem. Novas linguagens são criadas quando as pessoas se aglomeram numa cidade. Então, vocês podem ver, por exemplo, indo ao Museu da Língua Portuguesa, a gente vai ver quantos vocábulos, quantos termos surgiram fruto de um sistema de vida urbana que surgiu aqui, né? Que é diferente de uma realidade rural que nós vivíamos um tempo atrás, com pequenas comunidades, uma linguagem coloquial muito distinta, diferenciada. Então, a aglomeração, a saída das situações mais rurais, das pequenas cidades, dos pequenos núcleos, geram novas linguagens, novas posturas, novos comportamentos. Então, como é que a fé cristã vai acompanhando tudo isso? Entende? Porque nós ainda temos um paradigma do universo paroquial, as famílias que frequentam a paróquia, as crianças que a gente prepara para uma catequese de primeira Eucaristia, os jovens que vêm para a Crisma. Então, esse paradigma paroquial de um contexto que você conhece todo mundo, ele tende a mudar cada vez mais, né? Qual é o conceito de paróquia hoje no aspecto geográfico? Muitos de nós aí que moram nas grandes cidades não tem paróquia geograficamente falando. Você vai por uma questão afetiva.
né? Eu vou naquela igreja que está, sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros da minha casa, sendo que ao lado da minha casa, às vezes, eu tenho uma paróquia. Então, o modo de lidar com essa realidade urbana, ela é bem distinta. Então, a igreja ela é convidada, segundo o diretório, a se colocar com humildade e audácia nos rastros da presença de Deus e reconhecer a cidade a partir de um olhar contemplativo. Então, Deus habita a cidade também, né? Então, nós temos que encontrar os rastros de Deus na cidade, nas periferias, nas favelas, nos subúrbios, nos cortiços, né? Nas regiões mais empobrecidas, nos bairros mais nobres. Então, qual é o rastro de Deus na cidade? Porque evangelizar é também ter uma atitude contemplativa, como nos aponta aqui o diretório, né? O que é ter uma atitude contemplativa? É você estar encarnado numa realidade e ter a capacidade de perceber o rastro de Deus. Como é que Deus fala nessa realidade? Deus habita esta cidade, Deus habita a cidade, Deus habita também a zona rural, Deus habita as comunidades, Deus habita as periferias. E qual é o rastro de Deus nesses locais? Então, a gente consegue, por exemplo, na pandemia, né, recentemente acompanhando algumas pessoas com Covid, eu tive a experiência de entrar no covidário, né? E é assim que se chama no hospital a ala da Covid, dos enfermos de Covid, dos infectados. Então, entrar num covidário, o que é isso para nós nesse tempo? E perceber num covidário, como a gente ouve falar do leprosário, lembra que está lá na Bíblia, na história, a gente ouve falar de leprosário, os leprosos ficavam excluídos, né? Fora do contexto social, para não passar. Então, hoje, nesse momento da pandemia, surgiu o covidário, que é aquela ala que só entra quem tem Covid e quem está tratando. Então, assim, perceber o rastro de Deus naquele ambiente, para mim, foi uma experiência de fé muito grande. Porque a gente, como religioso, missionário, de ter que fazer uma visita ou outra, auxiliar aqui e ali, uma questão humanitária, né? E com a vacina a gente se sente um pouco mais seguro de fazer esse trabalho, mas é extremamente desafiador. Mas cabia o quê? Quem está ali, a gente perceber rastros de Deus. E Deus tem falado muito na linguagem e na postura dos médicos, das enfermeiras, das equipes que estão ali diariamente, né, dos próprios enfermos. Então, o rastro de Deus esteve e está nessa situação catastrófica da Covid-19. Então, Deus nos falou algo muito sério. E cabe a nós não já ir para essa coisa assim do novo normal, entre aspas, desesperadamente fazer coisas, antes de fazer essa síntese, né? De fato, o que Deus nos falou nesse momento da história. Qual foi o rastro de Deus? Qual foi a mensagem do Espírito aqui nesse momento? Então, sabe essa leitura contemplativa que a gente tem que ter, né? Então, nos passos de uma presença pastoral capaz de iluminar com palavras do Senhor o coração da cidade, onde são concebidas as novas histórias e os novos paradigmas. Então, é na cidade hoje em dia, nas grandes aglomerações, que são concebidas as novas histórias, os novos acontecimentos, a dinâmica, a pedagogia de Deus, a mensagem do Espírito que não cansa de nos comunicar alguma coisa. Então, convém que nós tenhamos essa abertura, né? Dentro do contexto rural, isso saindo aqui do universo urbano, o universo urbano tem a sua beleza, né? Precisamos criar, no âmbito urbano, espaços de oração, espaços de estudo, espaços de encontro. Leila falava agora recentemente sobre o Museu Sagrada Família, Catequese e Arte, né, a sua reabertura. Esse museu está dentro de um contexto urbano. Ele é, em si, um oásis, um ponto de encontro, um lugar de descanso.
onde as pessoas entram num ambiente para fazer uma experiência de arte, percorrer o itinerário catequético. Então, nós temos que criar esses espaços que não sejam sufocantes, né? Alguém que está na agitação da cidade, saber que ele vê ali uma Catedral da Sé, uma porta aberta, ele entra e por 10 minutos de descanso ali dentro, de oração, de silêncio, a pessoa se regenera, se refaz. E as nossas cidades aí, Salvador, né, com suas muitas igrejas, quantas vezes a gente já não entrou numa igreja, sentou um pouquinho para respirar um pouco, saber até o que a gente tem que fazer no dia, né? Alguém que sai do trabalho, alguém que no seu horário de almoço quer rezar um pouco. Então, nós temos que zelar por esses espaços, que são sinais visíveis de pontos de encontro e locais de evangelização. Então, dentro do ambiente rural, nós temos, então, que lidar com algo muito precioso também, que é o cultivo da terra, o cuidado com as plantas, com os animais, a alternância entre o dia e a noite, né? No universo rural, o dia parece que é um pouquinho mais longo, né? Você consegue perceber a manhã, o nascer do sol, o cantar do galo, né? Os passarinhos, tem uma percepção das flores, consegue fazer ali uma horta. Não sei se vocês observaram bem, na pandemia, quantas hortas comunitárias estão surgindo, né? Nos telhados, nas sacadas dos prédios, dessa necessidade de voltar à terra, de mexer com a terra, né? Então, isso está muito forte no ser humano. A gente vive em prédios, mas nós somos da terra, né? Antropologicamente, existencialmente, a gente tem necessidade de lidar com a terra. Então, quem tem um quintal, um vaso, uma plantinha, então a gente percebeu o quanto nós voltamos para a terra nesse tempo de pandemia. Eu vejo aqui no meu espaço de cúria, né, no quintal aqui, plantamos alface, a gente colhe alface, hortaliças de todo tipo, pé de abóbora em vaso, e assim vai, né? Então, as nossas saladas hoje é fruto dessa ideia que nasceu com a pandemia. Então, você consegue, num ambiente que não tem terra, né, é um jardim mais seco, mais urbano, criar um espaço de cultivo, de cultura, que também é humanizador e traz em si um enriquecimento para toda a igreja, né? Porque o ambiente rural, ele também é um local onde praticamente tudo começou. Quase todos nós, de algum modo, os nossos antepassados, antes de vir para as grandes cidades, eles viviam nos locais rurais, nas roças, nas fazendas, né? A gente for buscar lá nossas origens, muitos trabalharam a terra, cultivaram a terra e nos criaram e nós viemos para as cidades. Então, um outro ponto é a questão das culturas locais, tradicionais. A gente está lidando aqui com o grupo de Salvador, principalmente. Vocês vivem aí num ambiente pluricultural, de culturas tradicionais muito fortes, né? Afrodescendentes. E o desafio da evangelização e da catequese é dialogar com essas culturas, né? Nós temos que aprender a reconhecê-las e também dialogar, fazer uma experiência de encontro com essas culturas. Dentro das cidades, do mundo contemporâneo, quantas manifestações culturais têm surgido? O mundo da internet é vastíssimo. Observe que todo mundo migrou para a internet. Então, no mundo da internet, no mundo virtual, surgiram muitas expressões culturais, né? Então, você vai encontrar grupos de afins, né? Os grupos, as pessoas que vão procurar poesia, que formaram seus grupos, o pessoal da música sertaneja, que forma o seu grupo, suas lives, né? O outro que é da arte, da cultura, culinária, né? Tanta gente nos grupos de aprender a fazer comida, etc. Então, isso tudo vai mexendo com as estruturas culturais, porque são manifestações, modos de ser, modos de viver, tanto no mundo concreto como nesse universo virtual. Em vários países, nós vamos lidar também com as culturas indígenas, aborígenas, as culturas mais tradicionais, os povos primitivos. Nós, brasileiros, temos ainda, eu digo ainda, a graça de ter alguns povos primitivos, né?
muitas vezes incompreendidos, não aceitos, maltratados, etc. Mas é fonte de fé, fonte de estudo, fonte de cultura, que tem a ver com a nossa raiz, com aquilo que a gente é. Então, a grandeza de uma nação é justamente preservar sua raiz primitiva. De onde veio o povo brasileiro? Dessa miscigenação, dessa mistura, mas reconhecer e preservar os nativos. Isso é saudável, isso é riqueza, isso é fazer o país ser grande, a fé crescer. Então, se a gente vai dialogar no campo cultural dos povos indígenas, por exemplo, quem trabalha aí nas missões do Mato Grosso, no Amazonas, então, eu já estive em dioceses dando assessoria de catequese, com cerca de 90%, 80% de aldeias indígenas, né? Então, é desafiador e é, ao mesmo tempo, enriquecedor. O problema é que nós não fomos educados para lidar com essas culturas. A gente olha com muita dificuldade, então é preciso abrir-se a esse universo. Então, ser catequista, gente, é lidar com tudo isso. Por exemplo, com a piedade popular, né, que isso aqui o texto vai colocar muito claro. A catequese ela deve ter cuidado, né, com a piedade popular, com as devoções das pessoas. Então, tem gente que viveu a vida inteira a sua fé cristã rezando o texto. Não fez um catecismo, não fez uma catequese, não teve uma formação eclesial nos moldes que a gente tem, mas alimenta a sua fé na devoção aos seus santos, por exemplo, Santo Antônio, Nossa Senhora, e alimentou muito disso e passou para os seus filhos essa fé bem devocional. Então, a piedade popular é também um modo de ler Deus na história. E nós, catequistas, temos que ter essa sensibilidade. Quanta coisa das devoções, das tradições populares religiosas, a gente também tem perdido, tem deixado de lado, até mesmo dentro desse universo muito virtual. Uma coisa bonita que está também no 341, que é o santuário e a peregrinação, né? A ideia de fazer memória, né, de peregrinar a um santuário, isso também está dentro do escopo do universo cultural da catequese. Como é que a gente lida com santuários? Nós frequentamos, a gente observa que é fonte de catequese, né? Então, ligada à pastoral dos santuários está a experiência da peregrinação, que é um outro aspecto importante que o diretório traz. Então, redescobrir essa raiz bíblica de peregrinar, de colocar-se a caminho, e o significado antropológico do caminho, seguindo os passos dos muitos santos peregrinos, a comunidade cristã saberá propor a peregrinação como um fecundo instrumento de anúncio, de crescimento na fé. Então, nós aí temos o grupo Cefop, em Biquara, aí no interior, que fazemos uma peregrinação anualmente, né, 14 quilômetros. Isso não é um evento, isso é uma atitude antropológica, tem um significado antropológico, que caminhar é uma atitude de peregrinar, né, e tem sua raiz bíblica, essas peregrinações. E a gente lembra aqui do êxodo do povo de Deus, que caminha e etc. Então, o colocar-se a caminho, né, a decisão de caminhar em direção ao santuário já é uma confissão de fé. Caminhar é um verdadeiro canto de esperança e a chegada é um encontro de amor. É o que a gente vê no documento de Aparecida. Então, caminhar já é uma adesão de fé. E caminhar é um canto de esperança. Então, quando você reúne um grupo e caminha, isso é um canto de esperança, né? Então, caminhar é algo muito, espiritualmente falando, traz um crescimento extraordinário. Então, a gente tem muita gente que busca fazer esse caminho cotidianamente, anualmente, né? Todos nós temos o hábito de ir a um santuário, pelo menos uma vez por ano. Isso é muito bom para resgatar um pouco dessa fé que está nas nossas raízes. Então, isso é excelente. Então, a catequese em contexto ecumênico, de pluralismo religioso. Então, esse é um aspecto que o documento vai nos apontar, como é que a gente lida com a discussão do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Então, como é que a gente dialoga com as igrejas cristãs?
luteranos, presbiterianos, batistas e outras tantas. Qual é a nossa relação e diálogo com outras religiões, né? Budismo, islamismo, o candomblé, que tem aí muito forte em Salvador, outras religiões, né? Como é que a gente compreende as religiões e como é que a gente vai lidando com ela. Então, a, a catequese, segundo o novo diretório, já dando continuidade a reflexões anteriores, propõe essa abertura, propõe esse diálogo, propõe uma catequese que seja, de fato, dialógica, né? A gente precisa formar novos cristãos, educar na fé para o diálogo, para a cultura do encontro. Não é só preparar para os sacramentos, que é algo extremamente valioso, mas ao preparar para os sacramentos, nós estamos, antes de mais nada, formando para o seguimento, para o discipulado. Esse deve ser o grande objetivo da catequese. Um itinerário de educação da fé que forme a pessoa para seguir, para conhecer, amar e seguir Jesus Cristo. E nesse exercício de conhecer, amar e seguir, ela é convidada a fazer essas experiências com o universo urbano, rural, com a dimensão ecumênica e etc. Então, a catequese, dentro do contexto cultural, sociocultural, ela vai também ter um grande desafio hoje em dia, que é trabalhar catequese e cultura digital. Isso, o documento vai fazer uma colocação interessante a partir do número 359, que é uma introdução às ferramentas digitais, né? Então, a igreja era convidada a favorecer uma evangelização das pessoas a partir do avanço da ciência, da tecnologia. Ela não deve ficar aquém, numa posição de quem critica, mas ela tem que, de fato, dialogar com esse universo, perceber qual é o seu lugar nesse universo. E aqui nós vamos ter uns desafios que é justamente as transformações antropológicas. O texto no 362, quando fala de internet, de redes sociais, de cultura digital, vem nos falar de transformação antropológica. Vocês aí, muitos têm netos e têm filhos jovens. Os netos de vocês, os filhos mais novos, nasceram nesse contexto virtual, de celular, de comunicação digital e etc. Isso é um dado antropológico, isso mexe com a estrutura antropológica deles. Nós aqui nascemos, a grande maioria, nascemos em um outro universo sem esse contexto. Então, essa transformação antropológica, o efeito é exponencial, né, dessa comunicação que está levando a uma verdadeira transformação, e aí a gente tem uma nova antropologia, uma nova concepção de ser humano, porque uma coisa é você entender um ser humano que planta o seu alface, que colhe, que vive na roça, que convive socialmente ali concretamente e tal. Outra coisa é um ser humano que tudo que ele compra é em aplicativo, tudo que ele vive é pela telinha do celular ou do computador, suas relações, suas conexões passam todas por aqui. Então, é uma nova concepção, é um novo modo de viver. Então, essa situação, ela é uma situação atual que nós vamos ter que lidar diretamente com ela, né? Então, a cultura digital, ela vai afetar na questão das mídias, no modo de pensar a catequese, por exemplo. Hoje é o maior desafio nosso. Vamos ter uma catequese no sistema híbrido, catequese digital, catequese virtual, e catequese no contexto concreto, lá presencial. Então, como é que nós vamos lidar com a experiência de comunidade, né? De participação na liturgia, de partilha do pão, concretamente falando, tendo visto que com a pandemia a gente acostumou com esse novo modelo virtual, reuniões, celebrações, etc, etc. Então, é uma novidade no aspecto de linguagem, onde, em outras épocas, nós falaríamos em WhatsApp, né? Em online, conectado.
Olha quantas palavras novas surgiram no nosso vocabulário. Fazer um print. Imagina, nós somos da época de tirar retrato, né? De repente a gente está fazendo print, selfie. O que é isso? Então tudo isso entrou. Eu ainda vivi, sei lá, não sou tão antigo, mas vivi com aquela maquininha Love, né? Que a gente comprava um filme de 12 fotos, 24 fotos, revelava as fotos, criava um álbum e guardava o álbum e mostrava para quem vai visitar a gente o álbum. Hoje a gente dispara as fotos, olha a foto, deleta a foto e vai tudo para o ar. Aqui a gente começa a lidar também com questão de memória. Nossas memórias afetivas, os momentos mais importantes nossos, vão sendo deletados. A gente não está guardando muita coisa, não. Na questão de imagem, de fotografia, de registro, né? Que a gente faz ali um recadinho, põe no WhatsApp, principalmente nos grupos que a gente tem, né? Que chega tanta coisa que tem dia que a gente nem lê, tem que limpar para poder não travar o celular. Então a gente vai perdendo ali muitos registros. Então, outro dia, dando um curso, alguém me perguntava até mesmo sobre essa questão da memória, né? Porque a fé você educa a partir de memória. Porque eu tenho a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque ela é um memorial, ela é um registro de memórias. Quando a gente lê a travessia do povo no deserto, então a Páscoa é memorial, né? Desta travessia e é o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Sem essa memória, a gente não celebra a Eucaristia, não tem missa. Então, nós fazemos memória ali naquele ato. Então, veja a importância da memória para manter a fé e para transmitir a fé. De repente, num contexto cultural, pluricultural, nós começamos a lidar de modo distinto com a memória. É claro, tem aí os pendrives, tem os HDs, tem, né, tudo para a gente guardar memórias, arquivar e etc. Mas são novas concepções, né? Quem nasceu nesse universo entende memória talvez de outro jeito. Não se grava muita coisa no cérebro, né? Hoje a gente nem grava endereço, a gente põe no Waze e vai embora. A gente confia lá no Waze. Então, essa coisa de gravar um caminho, uma estrada, uma rua, um endereço e etc. Então, a gente está meio relaxado no sentido de busca lá na internet tudo, todas as informações. E existe uma época em que a gente guarda tudo isso no cérebro mesmo, na memória, na cabeça. Então, veja quanta coisa na questão da cultura digital e falando de uma nova antropologia, o quanto que isso vai mexer com o anúncio e na era digital. Então, a questão que fica talvez aqui para nós é a questão da integridade da pessoa, né? Toda pessoa ela deve ser respeitada na sua integridade. Então, até que ponto o universo, a cultura digital respeita a integridade de alguém? Às vezes a gente recebe uma mensagem, ou alguém viu uma imagem, passa isso para frente, né? Quantos problemas a gente tem tido isso no dia a dia, de expor pessoas, de expor fragilidades. É uma coisa muito comum que a gente vê, né? Alguém vai no hospital, vê uma pessoa lá enferma, entubada, toda, né? Tira uma foto e manda para meio mundo. Então, assim, é uma exposição, não precisa. Né? Aquele momento ele é muito privativo. Está doente, está enfermo, tá vulnerável, né? Então, uma foto que você distribui para meio mundo, não sei se é o caminho. A gente também precisa de momentos de privacidade. Estar no hospital enfermo, num leito, é o meu momento de privacidade. Não preciso expor isso. Ou estar em casa, vendo TV, comendo alguma coisa com a minha família, é o teu momento de privacidade. Então, assim, a gente tem feito nessa era digital, a gente observa que as privacidades foram invadidas totalmente. E aí é onde entra o problema da depressão também, né? Da crise, porque todo ser humano ele precisa de um canto de privacidade para ele existir como pessoa. A gente tem que ter a nossa caixinha de Pandora, o nosso cantinho de segredos, né? O nosso santuário, nosso recanto. Não dá para ter tudo exposto.
Então, a gente precisa guardar esses momentos e esses espaços também, porque isso é agressivo e isso fere a integridade da pessoa. Então, há pessoas que não querem estar nesse universo sendo fotografada o tempo todo, etc., sendo filmada, sendo gravada. Então, é preciso que a gente, de fato, encare essa modalidade, encare essas possibilidades e encontremos o equilíbrio, porque, de fato, a era digital, a cultura digital, ela traz grandes desafios. Então, a catequese, também na sua ação com os pobres, né? Quanta gente ficou excluída desse universo digital. Não pensemos que todo mundo migrou para o mundo virtual, porque não é todo mundo que tem celular, que tem internet. A gente tem visto aí crianças, centenas e milhares delas, que não estudou nada nesse tempo de pandemia, porque não tem computador em casa, não tem celular, não tem internet. Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a internet ela aproximou muitas pessoas, ela também excluiu muita gente do contexto. Porque parece que tudo aconteceu e tem acontecido no mundo digital. E quem não está no mundo digital? Nós estamos vendo, com o aumento de comida, de preço, as pessoas mais pobres estão buscando o quê? Comida para viver. E não necessariamente um celular, um computador, pagar uma internet, etc. Então, nós temos aqui um grandioso desafio, que é também olhar para esse público, para essas pessoas. Acessar essas pessoas significa fazer-se próximo delas, né? E a catequese, dentro desse universo das culturas, com tantos aspectos que o diretório traz, não nos tira a missão de sermos próximos. De fato, evangelizar é trabalhar a partir de uma cultura do encontro. Muitas vezes a catequese, a evangelização, ela vai acontecer só com a presença. O fato de você estar ao lado de um doente, sem nada dizer, isso evangeliza. Isso é testemunho, isso é educação da fé. Isso é processo de humanização. Então, a catequese que evangeliza é justamente uma catequese que humaniza, né? De fato, traz o ser humano para a sua dimensão mais elevada, para a sua dimensão mais profunda, existencialmente falando. Então, busquemos viver esse caminho. Eu quero aqui agradecê-los, né, por esse bate-papo. É uma conversa apenas, né, um estudo que nós fizemos aí em alguns encontros. Nós não queremos esgotar, o diretório está aí, vocês podem pegar, fazer a leitura, aprofundar. O que eu fiz apenas hoje foi trazer alguns tópicos aí do capítulo 10, mas lembremos que mais adiante ele vai falar da organização da catequese, as estruturas diocesanas, né, as comissões, a organização de uma catequese conforme as idades, né, uma catequese que pense uma paróquia, uma diocese que tem um projeto claro de catequese com criança, com jovem, com adulto, com idoso, com gestantes, caracterizar também, pensar no momento existencial de cada pessoa. Então, uma catequese com noivos é um momento existencial importante. E, então, lá na frente, nos últimos capítulos, nós vamos ter uma questão de organização da catequese, como pensar e organizar a catequese dentro de um contexto eclesial. Então, está aqui o desafio. Então, um texto muito bonito, falou aí bastante também lá no meio, a gente já comentou sobre isso, a questão da beleza, da arte, que tem sido aí meu foco de pesquisa, né? Um aspecto muito importante do diretório, que é resgatar a importância da arte, da vida da beleza na catequese, na formação do catequista, e fica aí para que a gente possa estudar e aprofundar, tá bom? Então, obrigado a todos e todas. Coragem, né? Não desanimem, e a gente vai conseguir permanecer na nossa missão por um longo tempo, com a graça de Deus, tá bom? Um abraço aí, vamos rezar juntos. Zé Carlos, antes de rezarmos, tem algum recado, alguma coisa? Sim. Vamos agradecer a todos que participaram, né, desse nossa formação, participou de todos os encontros, principalmente o pessoal da Forania,
2B, da 3, que estavam desde o início, todos os convidados do Cefop, sejam bem-vindos também, e participe das próximas que a gente tiver. E agradecer também a você, Padre Jodélio, por sua dedicação, seu carinho aí para conosco, né? Nesse momento tão importante para a gente. Amém, muito obrigado. Eu acho que é uma alegria poder ter esse espaço, né, de encontro. Como eu disse, quem sabe próximo ano a gente retoma essa prática, né? Estarmos juntos nesse grupo aqui, ampliando aí para outras pessoas também que queiram estudar de fato, né? Não fazer um evento. A gente tem percebido muita ideia de live como evento, né? Muita agitação, mas um estudo, ler um documento, pegá-lo do começo ao fim, né? Aquilo que a gente faria se nós estivéssemos numa paróquia, a gente ia sentar lá, capítulo por capítulo, não é isso? Estudar, esmiuçar. É assim que a gente tem que desenvolver uma cultura também de estudo, de reflexão, né? Senão a gente fica muito numa questão midiática de um evento e não nos aprofundamos, de fato, nos temas. Então, eu agradeço, e se tivermos oportunidade, a gente pode pegar aí um outro texto, um outro livro, e trabalharmos juntos a leitura de um outro texto, né? Isso será muito bom. Então, José Carlos, obrigado pelo convite. Todos vocês que participaram aí, nossos amigos de Salvador, Ibicoara, aqui de São Paulo, lá de Jequié, tanta gente aí boa que está por aí, né? Lá da praia, né? O pessoal da praia aqui do litoral paulista, o pessoal da praia lá da Bahia, e assim, os praianos, a gente vai se encontrando aqui. Uma alegria muito grande, peço que rezem por mim, por nossa missão, para eu concluir aqui a tese e defendê-la esse ano, se Deus quiser, encerrar essa etapa, essa missão, né? E partir para outras coisas, outros trabalhos. Então, muito obrigado. Vamos rezar juntos, né, pedindo a Maria, nossa mãe, que interceda sempre por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ternura, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, né? Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para todos e todas aí no grupo. Bom descanso. Nos vemos em outros momentos. Dia 21, se eu não me engano, temos uma live da editora Paulus. Eu vou mandar para o Zé Carlos, depois ele pode publicar aí para vocês. Sim. É um simpósio, se eu não me engano, é dia 21. Deixa eu só pegar o cartazinho aqui. É dia 21 de agosto. Tem uma palestra às 10 ao meio-dia e depois tem as oficinas, que eu vou dar uma oficina sobre psicopedagogia catequética, das 14 às 15h30. Eu já estou mandando aqui para o José Carlos e ele passa aí para vocês, tá bom? Ok. Pela editora Paulus, que é sobre aquele livro da psicopedagogia catequética que lançamos com o Padre Eduardo, e ali na programação temos uma palestra sobre esse tema das 2 às 3h30. Então, ajude aí a divulgar, quem quiser participar, tem outros temas também. Tá? Isso. Tá ok. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima, viu? Obrigada. Até, gente. Boa noite, Tchau, tchau. obrigada, padre. Obrigada, Padre José. Obrigado. Lúcia, manda meu acarajé, Boa noite. Lúcia. Tchau, tchau. Ei, Lúcia. Ah.